Agora vamos de Enem, mais uma questão aqui de geometria, álgebra e aritmética. Essa questão ela é peculiar, ela tem duas formas de você resolver. Tem uma extensa, onde dá de aprender muita matemática, e tem uma mais curta, onde você aprende como sintetizar o desenvolvimento de uma resolução. Vou mostrar as duas para vocês, porque a ideia aqui não é mostrar o resultado da questão, isso já tem na internet para todo mundo ver. Eu quero mostrar para você o que você consegue aprender com uma questão como essa aqui. Dá de aprender muita coisa. Vamos lá, a questão diz assim: uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas de diâmetro da base e da altura iguais a 8 cm e 10 cm respectivamente, como apresenta a figura. Aqui está a figura com a altura e o diâmetro que ele mencionou. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decidiu produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com a medida do raio da base em centímetro igual a... Aqui tem as opções de resposta. O que a empresa está fazendo? Ela tem esse tipo de chocolate com essas medidas e ela quer reduzir o volume sem reduzir a altura. Ela quer manter o mesmo tamanho, o mesmo formato, mas quer reduzir o volume. Então, para isso, ela vai reduzir aqui o diâmetro, vai ficar um pouquinho menor que essa largura do cone. E se ela vai reduzir o diâmetro, o raio também ficará menor. E para isso ela pediu que calculássemos qual é o raio que eu devo colocar aqui para que o volume fique 19% menor. Esse é o problema da questão, tá bom? Vou fazer uma forma onde eu vou calcular o volume, onde eu vou reduzir em 19%, depois vou calcular o novo volume, depois vou calcular o raio. Essa é a forma um pouco mais demorada. E vou fazer outra forma direta, que leva 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, onde você não precisa nem calcular o volume. Você consegue fazer resolução direta para você aprender a fazer a sintetização de resposta utilizando as regras da aritmética e o desenvolvimento algébrico. Ok? Para fazer a primeira forma, eu vou precisar mostrar para vocês aqui circunferência, cilindro e cone, para que você entenda de onde vem essa fórmula aqui. Para você falar de volume do cilindro ou volume do cone, você precisa saber disso aqui. Porque a circunferência ela é base do cilindro e base do cone. O cilindro ele é parte que compõe o cone aqui dentro, vamos dizer assim. E o cone ele sai aqui do cilindro. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que a primeira coisa que você tem que lembrar é da base do cilindro ou do cone, que a base é uma circunferência e você precisa calcular a área da circunferência. E não confunda área com perímetro ou comprimento, porque se eu coloco uma linha aqui, esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência, ou perímetro, pode-se dizer assim, mas esta área compreendida aqui é a área da circunferência. Qual é a fórmula do comprimento? Há uma relação em uma circunferência que se você tem um diâmetro aqui, que é essa distância de uma borda a outra passando pelo meio, se eu pego esse diâmetro e multiplico por 3,14, ele vai dar aproximadamente esse comprimento aqui. Como é isso? Pega uma lata de leite na tua casa, pega uma fita métrica, você mede essa distância aqui e mede ela ao redor da lata assim. Você vai ver que essa distância aqui multiplicado por 3,14 vai dar aproximadamente esse comprimento. Por que isso vai acontecer? E por que é aproximado? É aproximado porque o 3,14 é uma aproximação para π. O π não é só 3,14, ele tem outros dígitos aqui. E quando eu faço uma multiplicação por 3,14 é um valor aproximado de π. Mas quando eu faço diâmetro vezes π, exatamente o π, você vai ter a medida exata do comprimento. Por isso que dizemos que o comprimento de uma circunferência, você pode encontrá-lo calculando o diâmetro vezes π, mais o diâmetro são 2 raios, então seriam 2 raios vezes π, e essa fórmula aqui você encontra 2π vezes r. Essa aqui é a fórmula do comprimento de uma circunferência. Diâmetro vezes π, o diâmetro são 2 raios, porque do centro até uma borda é um raio, do centro até outra borda é outro raio, multiplicado por π, que nos livros nós encontramos 2πr.
E muita gente confunde esse 2 que está multiplicando aqui com esse 2 aqui que está no expoente. O 2 que está multiplicando, você lembra que é comprimento. O 2 do expoente é a área, tá bom? Vou apagar isso aqui, que comprimento de circunferência não vamos utilizar em nossa resolução. Mas a área da circunferência nós vamos utilizar em nossa resolução. Por quê? Porque eu vou precisar calcular o volume do cone, que a base do cone é a circunferência, a base do cilindro é a circunferência. Qual a relação que existe? Quando eu estou calculando a área da circunferência, eu falo área porque é bidimensional, são só comprimento e largura. A área é só duas dimensões. Quando eu coloco uma altura, deixa de ser uma circunferência e passa a ser um cilindro. Qualquer altura que tenha já não é mais só uma circunferência, é um cilindro. E para encontrar, eu deixo de procurar área e passo a procurar o volume. Tem área externa? Tem. Tem área da tampa? Tem. Tem área da lateral? Tem. Mas ele terá também volume, coisa que não existe aqui na circunferência. Quando ele passa a ter volume, como eu faço para calcular esse volume? Eu calculo a área e multiplico pela altura, que o que faz ter volume é a altura que nós chamamos de H. Então, se eu multiplico a área vezes a altura, eu tenho volume, que no caso aqui, olha, π vezes r ao quadrado, a área da circunferência, vezes a altura do cilindro, eu terei o volume do cilindro. E que relação tem isso com o cone? O cone, se eu pegar aqui nesse cilindro e fizer isso aqui, olha, veja que dentro de um cilindro eu posso ter um cone de mesma base e mesma altura. Então, se eu quero o volume de um cone, eu posso calcular o volume do cilindro. O cilindro é esse de azul aqui. Eu vou pegar o volume do cilindro, π vezes r ao quadrado, que é a base, multiplico pela altura, tenho o volume do cilindro, eu vou lá e divido por 3. Aí eu tenho o volume só do cone. Este cone que está dentro desse cilindro, ele representa 1/3 do volume total. De novo, lá no livro de matemática, você encontra aqui o volume do cone é igual a 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes h. Ou seja, isso aqui é o volume do cilindro. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Dizer que é 1/3 do volume do cilindro é eu pegar o volume do cilindro e dividir por 3. Essa aqui é a fórmula que eu vou utilizar para fazer os cálculos de volume ali na questão do Enem. Estou mostrando aqui para vocês porque quero que vocês aprendam como identificar. Na hora que você for fazer uma resolução do Enem, se você não lembrar a fórmula ou ficar confuso, pega lá de baixo. Comprimento da circunferência é 2r vezes o π. Só que o 2 está multiplicando. A área da circunferência não é 2 multiplicando, é o 2 no expoente, então é πr ao quadrado. O volume do cilindro é eu pegar essa base, πr ao quadrado, e multiplicar pela altura. A área do cone é eu pegar esse volume do cilindro e dividir por 3. E você chega na área do cone. Tá bom? Não precisa decorar, dá de aprender. Feito isso, agora que você já sabe de onde vem o πr ao quadrado vezes h dividido por 3, eu vou colocar aqui em cima volume do cone 1. Eu vou colocar volume do cone 2. O que é o volume do cone 1 e o volume do cone 2? O volume do cone 1, eu vou calcular o volume do cone com essas medidas aqui. O que é o volume do cone 2? Eu vou calcular o volume do cone 19% a menor, que é o que ele quer. Se eu quero encontrar o raio, eu tenho que saber qual é esse volume 19% a menor. Como é muito fácil calcular o volume do cone, 1, você tem π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Peguei aqui o volume de um cilindro e dividi por 3, teria o volume de um cone. Aqui o R, nessa medida aqui, se o diâmetro é 8 centímetros, o R será 4, que é a metade do diâmetro. E H é a altura 10. Então isso aqui é π vezes 4 ao quadrado vezes 10. Isso está dividindo por 3. Isso aqui, 4 ao quadrado é 16, vezes 10 vai dar 160 vezes π, dividido por 3.
o volume do cone 1, 160 vezes π dividido por 3. É o volume deste cone aqui. E eu vou colocar aqui em cima. 160 vezes π dividido por 3. Fiz o primeiro cálculo de volume do cone, né? Bem rápido. Agora eu preciso calcular o segundo, mas o segundo diz que ele é 19% menor. Eu vou precisar colocar a fórmula aqui de novo? Não, eu já tenho esse volume, só preciso colocar ele 19% menor. O que é dizer 19% menor? É eu pegar 100%, subtrair 19% e saber que vai ficar 81%. Eu tenho esse aqui que é esse volume todo. Então esse volume aqui representa 100% do que está sendo produzido. Quero baixar 19%, eu vou pegar esse 100%, vou diminuir 19%, vai ficar 81%. Esse volume do cone 2, ele tem que ser 81% desse volume do cone 1. E como eu faço para encontrar um percentual desse aqui? 81% de um valor, que no caso é esse. Aí eu vou lhe mostrar para você. Se você quiser 50% de 6 unidades, você pega 50% e escreve assim, 50 dividido por 100, multiplica por 6, e faz 50 vezes 6 é 300, divide por 100, isso vai dar 3. 50% de 6 é 3? É, porque é a metade de 6. E a metade de 6 é 3. E como eu fiz para encontrar esse valor, eu simplesmente multipliquei o 50% vezes 6. Se eu quero 81% desse valor, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 81% e vou multiplicar por isso aqui. E eu vou saber quanto é 81% desse valor. Assim como eu soube quanto era 50% de 6. Apagando tudo aqui, vou fazendo aqui os rascunhos para vocês irem acompanhando o raciocínio. Então, o volume do cone 2, vou botar assim, cone 2, para não ficar confundindo com o cilindro, é 81% de 160 vezes π dividido por 3. Veja que são duas frações e estão multiplicando entre si. Multiplicação de frações, eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Isso aqui é como se fosse 81 vezes 160 vezes π, tudo em cima junto, dividido por 100 vezes 3. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu tenho multiplicação aqui em cima e tenho multiplicação aqui embaixo. O que é muito comum numa resolução matemática é eu fazer assim, 81 dividido por 3, vezes 160 dividido por 100, vezes π. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 3, colocar embaixo do 81, pegar o 100 e colocar embaixo do 160, como eu fiz aqui? Eu posso, porque isso é multiplicação de fração, é como se todos aqui de cima estivessem multiplicando juntos e todos aqui de baixo estivessem multiplicando juntos. Então eu posso trocar eles de um lugar, eu posso trocar esses dois aqui, ó, porque vai continuar sendo 100 vezes 3. Se eu fizer 100 vezes 3, eu coloco ele para cá e fizer 3 vezes 100, dá o mesmo resultado. Então eu posso fazer essa troca. Esse tipo de manipulação aqui é muito comum na matemática. Isso causa muita confusão para quem não percebe o que está sendo feito. E por que eu faria isso? Porque eu quero um número que dê uma divisão exata aqui de 81. 81 dividido por 3 vai dar 27. Se eu fizer 81 dividido por 100, vai dar 0,81. Já o 160, se eu dividir por 3, não vai dar um número exato. Se eu fizer 160 dividido por 3, vai ficar 1,6, vai ficar mais fácil para mim. Então, eu vou fazendo essas manipulações para que fique mais fácil o meu cálculo ali na frente. E quando você vai fazendo resoluções de aritmética, álgebra, você vai pegando habilidade com isso. Volume do cone 2, como eu falei para vocês, vou colocar 81 dividido por 3, multiplicando 160 dividido por 100, multiplicando π. Então, o volume do cone 2, 81 dividido por 3 é 27, 160 dividido por 100, se você ainda não sabe como fazer essa divisão fácil aqui, olha. Se aqui embaixo tem um múltiplo de 10 que tem 2 zeros, você vai correr a vírgula 2 casas para cá. Então, 160 dividido por 100 vai ficar 1,6. Se fosse 160 dividido por 10, seria só um zero, você correria só uma casa, ficaria 16. Basta você contar quantas casas tem aqui. Se fosse dividido por 1000, você contaria 3 casas e correria a vírgula 3 casas aqui, tá bom? Como aqui são só 2 zeros, vai ficar só 1,6.
vezes π. Daqui eu tenho 27 vezes 1,6. 6 vezes 7 é 42, coloco 2 vai a 4. 6 vezes 2 é 12, 4 é 16. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 2 é 2. Coloco 2, 6 e 7 é 13, coloco 3 vai a 1, 1 e 1 é 2, 2, 2 é 4. Tem uma casa decimal aqui em cima, tem uma vírgula aqui, então tem uma casa decimal aqui embaixo com uma vírgula aqui. 43,2. O volume do cone 2 será 43,2 vezes π. Porque essa multiplicação que eu fiz aqui são só esses dois valores, então o π continua. Apagando aqui. O volume do cone 2, que representa 81% do volume do cone 1, é 43,2 vezes π. Então, eu coloco aqui em cima 43,2 vezes π. E posso apagar tudo isso aqui. Fiz o cálculo do cone 1, fiz o cálculo do cone 2, fazendo a redução de 19%. Agora eu preciso encontrar o raio. Como eu faço para encontrar o raio? Eu sei que π vezes r ao quadrado vezes h é igual a 43,2 vezes π. Mas esse π vezes r ao quadrado vezes h é o volume de um cilindro. Se eu quero o volume do cone, tenho que dividir por 3. Beleza? Não esqueçam disso. Essa fórmula aqui de cima me dá o volume de um cilindro e quando eu divido por 3 me dá o volume de um cone. Eu sei que essa fórmula aqui é a fórmula do volume de um cone e eu estou dizendo que o volume desse cone é 43,2 π, que foi o que nós encontramos aqui. Eu preciso saber qual é a medida do raio. Para eu saber a medida do raio, eu tenho que passar todo mundo para o outro lado da igualdade. Eu tenho uma igualdade aqui, onde desse lado aqui eu quero deixar só o R e desse lado aqui eu vou jogar todo mundo para lá para eu fazer a operação dos cálculos. Esse 3 aqui, regra de aritmética, se ele está dividindo desse lado, eu posso passar ele aqui para cima multiplicando. O π e o h que estão aqui em cima multiplicando, eu vou passar eles aqui dividindo. Então isso vai ficar r ao quadrado é igual a 3 vezes 43,2 vezes π dividido por π vezes h. Já coloquei o π aqui no fim, embaixo do π, porque depois eu vou fazer π dividido por π. O h eu vou deixar aqui que eu sei qual é a medida dele, eu vou já substituir o valor. E o 3 aqui eu passei multiplicando, que eu vou fazer 3 vezes 43,2. Agora fica r ao quadrado é igual a 43,2 vezes 3. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12. Tem uma casa decimal aqui, vai ficar uma casa decimal aqui. 129,6. Aqui em cima fica 129,6 vezes... Não vou mais colocar o π. Por que eu não vou colocar o π? Porque esse π aqui, olha, eu vou dividir π por π, vai dar 1. Aqui esse h, eu vou baixar para cá, só que eu vou baixar, dividir π por π, multipliquei 3 vezes 43,2 e esse h eu vou colocar aqui já substituindo pela altura, que no caso é 10. Deixa eu apagar isso aqui. Tenho r ao quadrado, é igual... Mostrei para vocês que quando divide por 100, corre duas casas decimais. Dividindo por 10, 10 é só um zero, então vai correr só uma casa decimal. R ao quadrado vai ficar 12,96. Isso aqui é 12,96. 129,6 dividido por 10 é 12,96. Mas fiz aqui todas as operações do lado direito, mas ainda tem um expoente aqui. Esse expoente não preciso dele, porque eu preciso encontrar o valor de R e não o valor de R ao quadrado. Para eliminar um expoente, se eu estou tratando de R, R aqui é um segmento, ou seja, um valor positivo, eu posso colocar a raiz quadrada aqui e posso colocar a raiz quadrada aqui. Faço do lado esquerdo, sou obrigado a fazer do lado direito. Se eu fizer de um lado, obrigatoriamente eu tenho que fazer do outro lado. Mas eu tenho que fazer para poder eliminar o expoente. Então eu tenho que colocar o R aqui. Coloco o radical, né? Aqui eu tenho um índice do radical que é 2, que vai eliminar este expoente. Aqui vai ficar somente o R. Mas fazendo isso desse lado, eu vou precisar calcular a raiz desse valor.
Você sabe calcular a raiz desse valor? Aqui vai ficar R, porque esse elimina com esse, é igual a raiz de 12,96. Se você não sabe, agora eu vou mostrar para você como você faz cálculo para você encontrar a raiz quadrada de qualquer número. O que você precisa fazer? Aqui eu tenho um número decimal, mas tem números inteiros, é um número grande, é um número pequeno. Como você faz para encontrar a raiz quadrada de um número? Para fazer isso, eu venho aqui no meu rascunho e vou primeiro mostrar para vocês como você encontra a raiz quadrada de 16. Claro que você deve saber qual é a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Mas eu quero lhe mostrar como você encontra se você não soubesse que essa raiz quadrada é 4. Existe uma coisa que chamamos que é decomposição em fatores primos, um passo a passo. Números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e tem vários outros aqui. Vou utilizar esses aqui primeiro. Todo número ele pode ser escrito como um produto de fatores primos. Todo e qualquer número ele pode ser escrito como um produto de fatores primos. E se isso pode ser feito, eu posso pegar o número e ir dividindo pelos fatores primos, para saber como é a representação dele através desses fatores. Jailson, o que é isso? É eu pegar o número e dividir por 2, que é o menor número primo. Vou dividir por 2 até que seja possível. Não deu mais por 2, vou fazer por 3. Não deu mais, vou fazer por 5. Que é o que nós utilizamos lá quando a gente vai calcular MMC. Mas aqui não é MMC, aqui é decomposição em fatores primos. Peguei o 16, divido por 2, dá 8. 8 dividido por 2, dá 4. 4 dividido por 2, dá 2. 2 dividido por 2, dá 1. Então, esse aqui é o produto de fatores primos que representa o 16. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Se eu estou procurando raiz quadrada, eu vou agrupá-los em 2. Aqui, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Vou sempre juntá-los para que fique o expoente 2. Por quê? Porque eu vou dizer que o 16 ele pode ser escrito 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E uma regra da potenciação é que se eu tenho expoente neste termo e neste termo, e isso é uma multiplicação, eu posso colocar aqui um parêntese e fazer 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Assim como um expoente e um parêntese eu posso trazer para dentro de cada termo em uma multiplicação, se eu tiver o expoente em cada termo, se for o mesmo expoente, a mesma base, eu posso tirar ele aqui e colocar aqui dentro. Então vai ficar 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Quanto é 2 vezes 2 elevado ao quadrado? Isso aqui é 4 elevado ao quadrado. Se 4 elevado ao quadrado é igual a 16, significa que a raiz quadrada de 16 é 4. É assim que você encontra uma raiz quadrada de um número qualquer. Mas fiz esse aqui que é um número pequeno, que você já sabia qual era a raiz, só para você entender o mecanismo de encontrar a raiz quadrada. Porque agora nós vamos fazer com o que realmente precisamos. Qual é o número que nós realmente precisamos? 12,96. Preciso encontrar a raiz quadrada de 12,96. Vou fazer isso assim. 1, 2, 9, meia. Não vou colocar nem a vírgula ainda, porque aqui é igual a multiplicação. Vou pegar 12, não vou parar de chamar 12,96, vou chamar 1.296 dividido por 2. Como eu faço para dividir 1.296 dividido por 2? Ao invés de você sair 500, 600, 550, você pode fazer por parte, agrupamento. Você divide o 12 por 2 e o 96 por 2. Você coloca o 2 aqui. 12 por 2, 6. 96 por 2, 48. Coloco o 2 aqui. 6 dividido por 2, 3. 48 por 2, 24. O 3 é ímpar, então pega o 32. 32 dividido por 2 dá 16. 4 por 2 dá 2. Pega o 16 agora. 16 dividido por 2 dá 8. 2 por 2 dá 1. Aqui é número ímpar, aqui já não divide mais por 2. Será que divide por 3? Como eu faço para saber? Pega 8 vezes 1, 8 mais 1. Se você somar 8 mais 1 der um número que divide por 3, então esse número todo divide por 3. 8 mais 1 é 9. 9 divide por 3, então o número todo divide por 3. Aqui eu vou dividir por 3, vai dar 27. A mesma coisa, 2 mais 7 é 9, divide por 3. 27 por 3 dá 9.
9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Veja quantos números eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores aqui. Todos números primos que se eu fizer essa multiplicação eu chegarei em 1296. Mas o que eu mostrei para vocês, você tem que ir agrupando. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. É isso que você precisa fazer. Você precisa ir agrupando eles de forma que fique com o expoente 2 aqui, fique elevado ao quadrado. Porque agora eu posso dizer que 1296 é escrito como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora eu posso colocar um parêntese e tirar o expoente do parêntese. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 elevado ao quadrado. Agora eu posso fazer 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é 36. Então, isso aqui é 36 elevado ao quadrado. A raiz quadrada de 1296 é 36. Sabendo se isso é verdade, 36. 36. 6 vezes 6 é 36. Coloco 6 e vai a 3. 6 vezes 3 é 18 e 3 é 21. 3 vezes 6 é 18. Coloco 8 e vai a 1. 3 vezes 3 é 9 e 1 é 10. Aqui baixa o 6. 1 e 8 é 9. Baixa o 2 e aqui tem 1. Aqui, olha, eu fiz 36 vezes 36, cheguei em 1296. Mas lembra que tem a vírgula aqui? Se tem a vírgula aqui, tem a vírgula aqui. E se tem a vírgula aqui, tem duas casas decimais aqui. Se tem duas casas decimais aqui, significa que aqui eu também tenho que tirar duas casas decimais. Será 3,6 e não 36. Então, a raiz quadrada de 1296 é 36. E a raiz quadrada de 12,96 é 3,6. É assim que eu encontro uma raiz quadrada de qualquer valor. Perdão. Então, aqui, 3,6 é a resposta, porque R é igual a raiz quadrada de 12,96 e a raiz quadrada de 12,96 é 3,6. Por causa disso, a resposta seria a letra T, a resposta correta. Qual é o raio aqui? Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a 3,6. É o tamanho do raio que ele pode colocar aqui. E esse volume será 19% menor do que o anterior. Tá ok? Apagando aqui. Faça bem rápido, que é para você... A solução é longa, mas eu vou tentando fazer rápido para você depois só voltar se você quiser. Então, o raio que nós encontramos foi de 3,6. Mas fiz a longa. Fiz a resolução, fiz o primeiro cálculo, subtraí os 19%, fiz o segundo cálculo. Com esse segundo cálculo, encontrei o valor de R. Mas eu falei para vocês que tinha uma resolução rápida, de 1 minuto e meio, 2 minutos, que você não precisaria nem fazer o cálculo do volume. Então, como seria essa? Álgebra. Volume do cone 1 é igual a 81%. Na verdade, volume do cone 1 não, né? Deixa eu refazer aqui. O volume do cone 2, que é o com 19% a menor, ele é igual a 81%, 81 sobre 100, vezes o volume do cone 1. Esse cone aqui, o volume desse cone aqui, se eu pegar 81% dele, será o volume do cone 2. É quanto eu quero. Eu quero o volume de cone que seja 19% menor, seja 81% desse volume. Como eu faço para encontrar o volume do cone 2? Ele tem um R menor, né? Então eu vou fazer π vezes R ao quadrado vezes H dividido por 3, só a álgebra, tá, gente? É igual a 81% de π, vou colocar o R grandão aqui, que o R ainda estava grande, vezes H dividido por 3. Eu igualo isso aqui. Foi isso que ele me disse. Ele quer o volume do cone 2, que seja 81% do volume do cone 1. No lugar do volume do cone 2, eu coloco a fórmula. No lugar do volume do cone 1, eu coloco a fórmula. Agora eu só fazer a distribuição, igual como eu falei para vocês. Eu preciso que fique só o R aqui. Vou pegar o 3, vou passar multiplicando, vou pegar esses dois aqui e vou passar dividindo. Aqui eu fico com R ao quadrado é igual a 3 vezes 81 vezes π vezes R vezes H. Isso está dividindo por
Aqui eu tenho 3, tenho o 100, tenho... Aí eu vou baixar dali o π e vou baixar dali o h. Olha o que eu fiz aqui. Aqui 81π r² tá tudo aqui em cima. Eu peguei esse 3 que estava dividindo e passei multiplicando. Aqui embaixo tem o 100 e o 3. Coloquei já aqui na ordem de simplificação. Já expliquei isso aqui para vocês. Aí baixei o π, baixei o h. Ficou só o r aqui. Agora o que eu vou fazer aqui? 3 dividido por 3 dá 1. π dividido por π dá 1. h dividido por h dá 1. Aqui ficou 81 sobre 100. E tem o Rzão aqui que eu sei que ele é... Cadê? Aqui, né? O Rzão é o R do volume que está. O volume que está sendo produzido o cone hoje. Então o Rzão aqui é 4. 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Então aqui fica R ao quadrado é igual. Sobrou 81 vezes 16 sobre 100. Faço aquele passo que eu falei para vocês aqui do raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Isso aqui vai ficar R ao quadrado não, já não tem mais o expoente, que vai ficar só R é igual raiz quadrada de 81 vezes 16 sobre 100. Aí você precisa saber que uma raiz quadrada de uma fração A sobre B, você pode colocar o radical só em cima e o radical só embaixo. Assim como uma raiz quadrada de uma multiplicação, você pode fazer raiz quadrada do primeiro vezes raiz quadrada do segundo. Isso aqui é regra de radiciação. Se aqui eu tenho uma fração, eu posso colocar raiz quadrada só no 81 vezes 16, dividido por raiz quadrada de 100. Mas quando eu colocar raiz quadrada de 81 vezes 16, eu posso fazer raiz quadrada de 81 vezes raiz quadrada de 16. Tá bom? Regra de radiciação. Então você pega isso aqui e faz assim, ó. R é igual a raiz quadrada de 81 vezes raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 100. R é igual a raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 100, 10. 9 vezes 4 é 36, que você divide por 10, que é igual a 3,6. Então veja que fazendo a manipulação algébrica e aplicando aqui as regras da aritmética, eu consigo fazer essa resolução com esse passo a passo aqui. Ó. Veja como é rápido. Tem a forma como nós fizemos, calcula o volume 1, reduz 19%, calcula o volume 2, calcula o R. Ou você pode fazer isso aqui e já cai direto no R sem calcular volume nenhum. Não é interessante? Desde que você tenha habilidade com aritmética e com desenvolvimento algébrico. Como é que você faz para aprender esse desenvolvimento algébrico, essa habilidade com aritmética? Resolvendo questões. Resolve a grande para você saber de onde vem, que depois você consegue fazer esse tipo de passo aqui. Olha. Você consegue igualar, já que se eu sei a fórmula do volume do cone hoje, eu sei a fórmula do volume do cone depois, eu sei que um é 81% do outro, basta você ter a habilidade de colocar a diferença nos R's. Esse aqui é o R pequeno, esse aqui é o R grande. A partir daí é tudo que você já fez na outra resolução. Aqui no vídeo, aqui no nosso canal eu ensino muito isso aqui em nossas aulas, tá ok? Então se você gostou, dá o ok, se você não gostou, coloca aí o dislike também, coloca o seu comentário, que é para a gente poder tirar as dúvidas, caso tenha ficado alguma dúvida para você. Forte abraço, vejo vocês na próxima aula.